Então, pessoal, como o vídeo mostra, o vídeo já é um pouquinho antigo, né? Mas ele traz essa realidade ali. Isso realmente seria ferir os princípios da neutralidade da rede. No curso presencial também, eu me lembro, né, que nós comentávamos a respeito de uma operadora europeia ali, acho que é portuguesa, né? E estava com um site lá que vendia, já vendia planos dessa forma ali, né? Você compra o plano navegação, plano para vídeo, plano de navegação, plano para postar, para blog, enfim, rateando lá o acesso à internet, né? Não sei se os meninos se lembram qual era o nome da operadora ali, mas se lembra, peço que se lembrar poder colocar no chat, mas isso é uma coisa que é uma realidade realmente que sim, sim, pois uma das coisas que tomar cuidado é que realmente isso aqui vire uma realidade, como o próprio vídeo alerta, né? Chama a atenção. Governança da internet. Então, se a internet ela é livre, ela de toda forma ela precisa de entidades que coordenem o funcionamento dela, né? E coordene o desenvolvimento das regras de boa vizinhança, de convivência, né? Programas que façam com que a internet possa se desenvolver e crescer de forma saudável, tá? E aí, quem está envolvido na governança da internet? Os próprios governos, a sociedade civil, a iniciativa privada. Então, você tem algumas instituições que cuidam do desenvolvimento da internet, e é isso que a gente vê aqui no restante da apresentação, né? Por exemplo, aqui, a gente tem um ecossistema de gerência da rede aí. Nós temos as instituições que estão com a função de fazer a administração dos recursos de internet, né? Quando a gente fala de recursos, a gente está falando do quê? Basicamente, endereçamento IP e nome de domínio, nome DNS. Então, para que a rede continue a crescer e se desenvolver, precisa ter IP e precisa ter nome de domínio. E a gente tem as organizações ali, a ICANN, a IANA e os registros regionais que cuidam disso, né? Aí você tem, para que essa rede se desenvolva, os padrões abertos, né? Então, o que eu vou estar usando? Eu vou estar usando HTTP, HTTPS, DNS, quais são os protocolos que eu vou estar utilizando. E aí organizações como o IETF, W3C, cuidam disso. Na verdade, essa parte do disco aqui é mais a parte técnica, né? De infraestrutura. Aí você tem a parte das políticas públicas e educação, né? Tem o IGF, o Fórum de Governança, o Internet Society, cuidam aí de fazer a administração e a conscientização, o bom uso da rede, né? E você tem outras instituições aí de aspecto de escopo local, nacional, regional, né, que cuidam das boas práticas e dos princípios, manter os princípios de liberdade na internet de forma local, como o Comitê Gestor, o CGI, o Fórum da Internet no Brasil e algumas outras instituições. A gente vai ver um pouquinho, né, de cada uma dessas instituições nos próximos slides aqui. Bom, então, como eu tinha comentado com vocês, né, o Comitê Gestor da Internet ele foi criado aí uma portaria em 95, né, foi um decreto, e depois foi alterado por um decreto presidencial em 2003. A ideia do comitê Gestor da Internet é coordenar as iniciativas de serviço de internet, promover qualidade técnica, inovação, disseminação de serviços ofertados. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o CGI, né, o Comitê Gestor, ele coordena as ações, mas ele não tem poder para obrigar ninguém a nada, né? O CGI não é uma Anatel da vida, né? Que tem fiscalização, define o que tem que ser
e se os provedores não fizerem, vai ter multa, fecha o provedor, não tem poder para obrigar ninguém a agir de determinada forma na internet. O que acontece, você gera boas práticas, né? Então, por exemplo, na questão lá do Marco Civil da internet, né, que é a regulamentação das regras aí do bom uso da internet, o CGI consegue recomendar como seria esse bom uso, né? Ele não consegue obrigar, não é função do CGI ou do NIC-BR, que é o braço operacional, né, que coordena as ações práticas ali. Eles não conseguem, não tem poder, entre aspas, poder de polícia, não consigo obrigar ninguém. Mas a questão é que os departamentos que o NIC mantém, os projetos, na verdade, que o NIC mantém, geram muito boas práticas em diversos aspectos aí do uso da internet, né? A questão do IX, que eu falei para vocês, os pontos de troca de tráfego, que acho que é onde a maior parte da verba do NIC é gasta, né? O IXBR é um departamento ali do NIC. O Dado3C também, na verdade, ele existe hoje como um departamento dentro do NIC-BR, naquela questão de os padrões de internet, né? Se eu vou usar Flash está morrendo, vai usar o que no lugar do Flash, né? Então, o que os JavaScript, JSON, quais são os formatos, né, que vão ser utilizados? A questão do uso das páginas web, se elas são acessíveis ou não, né? Acessibilidade das páginas. Então, tudo isso você tem, por exemplo, o W3C Consortium, que hoje está dentro do NIC como um departamento também responsável por isso. O NIC tem departamentos que cuidam de levantar estatísticas da rede da internet no Brasil, como o CETIC, políticas para segurança, boas práticas de segurança, como o SecBR, os vários projetos do Sector, por exemplo, os próprios cursos, né, o curso do Backup é uma iniciativa do Sector, que é um dos vários departamentos que o NIC-BR mantém, né? E o próprio registro, que estava nas mãos da FAPESP, né? E quando o NIC foi criado, quando o CGI e o NIC-BR foram criados, passaram para a administração da própria empresa ali, desse comitê gestor ali. Quem são os membros do CGI? Então, você tem ali 9 membros do governo, mais 10 membros da sociedade civil e um membro que é o Notório Saber, né? É uma cadeira vitalícia de hoje. O Notório Saber é o professor Denis Getsko, né? Que cuida aí, que é o representante. E, na verdade, ele também é indicado ali, né, por um órgão do governo, mas geralmente assim, os membros da sociedade civil, você tem as entidades de classe fazem a eleição dos elementos, né? Então você tem aqui provedores, associação de usuários, enfim, vários membros da sociedade civil fazem a eleição dos membros aqui, e o governo faz as indicações das cadeiras às quais ele tem direito. Então você tem o Comitê Gestor da Internet, é um órgão democrático, né? É um modelo que é muito bem avaliado lá fora, né? Por conta de fazer com que vários membros, várias correntes, segmentos da sociedade consigam participar nas decisões de internet. Bom, então, com relação à gerência de recursos, né? Quem é que tem o controle dos IPs e dos nomes de domínio? Os IPs e os nomes de domínio, eles estão na mão da ICANN, né, de uma maneira geral, né, de uma forma maior, onde você tem lá alocação de endereços IPs, números de domínio, e para facilitar a administração, foram criadas várias outras entidades locais, né, para poder guardar, para poder melhor administrar essa questão dos endereços, tá?
Por exemplo, a IANA, né, que agora mudou de nome, né, hoje a IANA chama-se aí PTI, né, mas a IANA é um braço operacional da ICANN. A relação da IANA com a ICANN é a mesma relação do NIC com o CGI, né? Enquanto o NIC realmente é aquele que tem os profissionais que cuidam dos projetos para poder implementar ações práticas, né, deliberações lá do conselho do CGI, a IANA também cuida de fazer implementações práticas da administração dos recursos de internet, mas assim, o cérebro que cuida disso é a ICANN, né? Então, o braço operacional da ICANN é a IANA. A antiga IANA, né, que hoje é chamada de PTI. E a IANA, ela dividiu o mundo em 5 grandes regiões, né? A região da América do Norte. Veja que a América do Norte é Estados Unidos e Canadá. Tá? O México, por exemplo, faz parte do LACNIC. Aqui do México para baixo, tudo é uma coisa só. Aqui é a região do LACNIC, a nossa região, né? Então, a América do Norte, que é representada aí pelo ARIM, o LACNIC, que é a região da América Latina e o Caribe, todo esse bloco aqui embaixo, né? Toda a América do Sul e América Central e o México fazem parte, fora o Caribe todo aqui em volta também, né? A região do RIPE, né? Europa e Oriente Médio. O AFRINIC, que é a região da África, o continente africano, né? E o APNIC, né? Que é a região da Ásia, da Oceania, que é também uma boa região aqui, né? Os escritórios regionais, então, os chamados RIRs, eles cuidam das alocações de endereço. Então, vamos pegar o exemplo mais próximo de nós aqui, o pessoal que está na região da América Latina e Caribe. Os nossos vizinhos aí, né, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, quando empresas precisam se tornar um sistema autônomo, precisam adquirir endereços IPs, esses países vão direto até o LACNIC, né, que tem a sede no Uruguai, e fazem a solicitação de endereços IPs lá. Além da figura dos escritórios regionais, os RIRs, a gente tem a figura dos NIRs, né, dos escritórios nacionais, né? Por exemplo, o NIC-BR, o NIC do México. Então, alguns países têm um escritório nacional que cuida da alocação dos endereços aí, tá? No caso do Brasil, né, o NIC, inclusive, é mais antigo do que o próprio LACNIC, né? Então, por questões históricas, o NIC ele se manteve independente. E também por questões até culturais, né? A gente sabe que o Brasil é o único país da América Latina que fala português. Fora ele, só as colônias de Portugal, as antigas colônias de Portugal na Europa, Macau na Ásia e próprio Portugal, né? Então, manteve-se pela questão da língua e pela questão do próprio NIC ser mais antigo que o LACNIC, o Brasil tem um registro nacional. Então, quando as empresas do Brasil vão solicitar recursos na internet, elas solicitam ao NIC, que repassa isso para o LACNIC. Mas os países que não têm o escritório nacional se reportam diretamente ao escritório regional, né? Na nossa região LACNIC. Isso acontece em alguns outros locais também. O APNIC também, né, a região da Ásia, também tem alguns países que têm os seus próprios escritórios nacionais, além do próprio APNIC. Isso porque a Ásia também é gigantesca, né? Também tem muitas diferenças culturais também ali, então acho que justifica você ter escritórios nacionais espalhados aí. Bom, basicamente, então, aqui, a função dos registros regionais e nacionais é cuidar da alocação dos recursos, né? Basicamente, endereços IPs e nomes de domínio. Os endereços IPs, por exemplo, na nossa região aqui, né, a fonte de renda para manter os registros nacionais de pé, na verdade, são os nomes de domínio, tá? Praticamente todo o dinheiro que é arrecadado com os IPs vai para a IANA e para o LACNIC, por tabela ali, né? Para manter a estrutura
funcional. Mas, de uma maneira geral, o que os registros fazem é controlar nome de domínio e endereço IP. Fora isso, a gente tem os padrões tecnológicos, né? Que é, bom, quais são os protocolos que vão ser usados? Eu vou usar HTTP, HTTPS, FTP, SSH ou Telnet, né? O que eu vou escolher? Protocolo mais ou menos seguro, desenvolvimento de protocolos. E aqui que nós temos ali, aí, quem cuida do desenvolvimento dos padrões tecnológicos, dos protocolos na internet, geralmente os protocolos de camada de aplicação mesmo aí, né? É o IETF, né? O Internet Engineer Task Force, a força-tarefa de engenharia da internet. Que é assim, é um conjunto de engenheiros que se reúnem, né? Não, ninguém ganha nada por isso, né? Então o pessoal se reúne e para decidir sobre a escolha de padrões. O pessoal do IETF é aqueles que produzem as RFCs, né? As Request for Comments. As RFCs, elas nasceram, na verdade, como ata de reunião do IETF. Então, quando o pessoal se reunia ali e tal. Na verdade, assim, hoje você tem vários grupos de discussão criados no IETF. Então, o pessoal quer discutir sobre... hoje a gente tem o IPv4, viu-se que o IPv4 estava acabando, criaram um grupo de discussão para IPv5, o IPv5 não deu certo, criaram outro grupo para ser IPv6. E aí, o IPv6 vai ou não se tornar um padrão? Então, começa a discussão dentro do IETF, dentro daquele grupo específico. Você pode participar, não tem nenhum problema, né? Você pode entrar no grupo de discussão, dar os seus palpites também. E aí, os protocolos que são discutidos no IETF, a adoção deles, né, é via consenso. Então, quando a maior parte, né, decidir que o protocolo está maduro, então ele recebe a recomendação, ele vira um standard e ele é recomendado aí mundialmente o seu uso. Lembrando, o IETF também não tem poder de obrigar ninguém a usar nada, né? Então, também são as melhores práticas. Olha, recomenda-se que use HTTPS. Né? Se todos os browsers vão usar ou não, aí já é uma questão, não é um aspecto legal, né? Uma coisa interessante do IETF, né, a frase que é colocada aí, nós rejeitamos reis, presidentes, eleições, nós acreditamos em consenso e código rodando, né? Então, para que algo se torne padrão, eu tenho que demonstrar para os outros técnicos que aquilo ali funciona, que aquilo ali roda, né? Código funciona. Até o pessoal que participa do IETF, o IETF ele tem bolsas que periodicamente você pode participar. Bom, agora na época de pandemia, eu acho que tudo isso se tornou também online, pelo menos por enquanto, né? Nessa questão do novo normal. Mas você tinha bolsas para o pessoal participar das reuniões presenciais. Uma coisa muito interessante ali, por exemplo, como é que eles conseguem ter consenso? Porque não tem votação. Eles não fazem assim, bom, quem acha que o IPv6 deve ser o protocolo padrão, a gente vai aposentar o IPv4, tornar ele depreciado e dizer que IPv6 é um novo protocolo. Levanta a mão aí, não se faz votação explícita. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, elas geralmente estão defendendo interesses de alguém, né? Alguém está bancando a viagem do pessoal lá. Então, você tem gente dos próprios fabricantes, né? Cisco, Huawei, outros grandes, todos os players ali, geralmente tem muita gente ali. E às vezes o técnico ele quer votar em alguma coisa que contradiz os interesses da empresa, né? Pô, eu sou funcionário da Cisco, mas se eu votar nisso daí, quem vai ser beneficiado é a Huawei. Pô, mas o protocolo da Huawei, nesse quesito aí, é melhor mesmo, devia votar. Então, eles fazem o consenso, eles fazem um barulho, né? Então, por exemplo, assim, aí como se fosse um mugido mesmo, entende? E aí, dependendo da intensidade, né? É aí que eles vão dizer
se ganhou ou não. Então, alguma coisa tipo assim, né? Quanto maior o mugido, quanto maior o mugido, mais maior o consenso. Então, isso tem algumas coisas bastante interessantes ali. Participar do IETF é gratuito, só que o grande problema é que vai ter que ser em inglês, né? Então, a língua oficial do IETF é em inglês. Você pode participar dos grupos de discussão, mas ele tem no idioma inglês. Que é diferente do que acontece, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, né? No caso dos registros regionais, aqui, por exemplo, o LACNIC, tem o LACNOG, né? Tem os eventos que ocorrem aí, semestralmente ali, né? E as línguas oficiais de cada região, você pode palestrar, por exemplo, e você pode ouvir o conteúdo também, traduzido numa das línguas oficiais da sua região. Então, se você pertence ao LACNIC, as línguas oficiais são inglês, espanhol, né, que a maioria fala, e português. Então, quando você vai nesses eventos, você tem tradução ali para o nosso idioma. Eu, por exemplo, já cheguei a fazer palestra no LACNOG e falei em português e foi feita a tradução ali para o espanhol e para o inglês ali, dos povos aqui, a América, o Caribe principalmente, né? Você tem ex-colônias inglesas aqui que falam, a própria Guiana também, né? Então, você tem alguns países que falam inglês, a tradução é feita. Então, você pode interagir no teu idioma. Agora, já no IETF, não. Né? No IETF, você precisa interagir em inglês. Uma outra coisa também, né, é que hoje em dia, por exemplo, você tem muitos chineses participando do IETF, né? IETF, a ideia aqui quando você participa das discussões, você, por exemplo, você pode sugerir um novo protocolo. Então, como a China desenvolve muita coisa nova hoje, e ela tem interesse que os seus padrões se tornem padrões reconhecidos internacionalmente, então o governo chinês, por exemplo, hoje investe muito para que os pesquisadores participem, apresentem novos protocolos. Obviamente, tudo há um interesse comercial para isso, né? Mas isso acaba ajudando aí no desenvolvimento aí de novos protocolos, aí, de melhorias para a qualidade da internet também. Uma coisa que no Brasil o pessoal investe pouco, né? Deveria se investir mais nesse conceito de produzir tecnologia. Né? Bom, IETF, né? Então, padrões abertos, baseados em consenso, então a questão do IETF e os documentos, as RFCs, né? Que são as normas ali, os padrões com sugestão para implementação, acho que é bastante conhecido aí no nosso mundo. Inclusive, assim, o pessoal do mundo acadêmico, né? Isso é uma coisa engraçada também, que eu nunca entendi direito, né? Porque, por exemplo, se você pegar o pessoal que são o mundo acadêmico aqui, as produções do IETF não são consideradas produções acadêmicas, né? Mas o mundo acadêmico usa muito as RFCs e os documentos produzidos pelo IETF para gerar conteúdo. Porque o IETF está muito próximo do mundo real, né? Do mundo físico, vamos dizer assim, das implementações práticas propriamente ditas, né? Enquanto algumas coisas do mundo acadêmico, é claro que tem muita implementação prática que é gerido ali, o mundo acadêmico pode ter participação, mas muita coisa que é mais no estado da arte ali, né? Meio que distante. Então a gente ainda tem um gap aí, né? Você poderia ter uma aproximação maior do que o IETF produz, do que o mundo acadêmico produz, né? Acho que todo mundo sairia ganhando uma aproximação maior. Bom, além disso, que outras entidades você tem aí? Você tem a questão da Internet Society, né? A Internet Society, a ISOC, é uma associação sem fins lucrativos, né? Qualquer um pode participar, e aí vamos dizer assim, a Internet Society permite uma participação
vamos dizer, de pessoas comuns, por exemplo, membros da sociedade, para discutir padrões tecnológicos, discutir educação. Você tem grupos dentro da ISO que podem discutir coisas técnicas, você pode discutir também aspectos legais. Então, assim, se você é um advogado, você vai encontrar um grupo da ISO para você poder atuar e dar a sua contribuição dentro da área do direito, por exemplo, com relação ao direito na internet. Se você é um técnico, você vai ter grupos lá dentro também, onde você vai poder dar a sua participação em termos de boas práticas, de configuração. Então, há lugar para todo mundo dentro da ASIC, né? A ASIC ficou durante muito tempo aqui no Brasil meio que parada, né? E até por iniciativa de algumas pessoas que, inclusive, participam aqui do NIC, dos cursos da sociedade civil, nos últimos anos ela tem caminhado aqui a ASIC também no Brasil, com participação aberta para todos. Uma coisa que é interessante também na ASIC é o seguinte, né? Para participar você não paga nada, você pode ser membro da ASIC e contribuir com conteúdo sem pagar nada. Se você quiser ser membro votante, se você quiser votar nas eleições para escolher os membros dos conselhos e tal, aí você tem uma taxa pequena anual, se você quiser. É uma instituição extremamente democrática também para tratar de assuntos ligados à internet no Brasil. Tá? A ICANN é aquela, principalmente os nomes de domínio, né? Vamos dizer assim, os endereços IPs, eles são bem... A coordenação dos endereços IPs foi rateada entre os registros regionais, mas os nomes de domínio são controlados pela ICANN ali, né? E, por exemplo, a questão dos nomes de domínio se tornou um negócio nos últimos anos bastante lucrativo, né? A questão dos novos TLDs ali, né? Então, uma empresa hoje pode comprar aí um ponto Bradesco, ponto Itaú, ponto McDonald's, ela pode ser domínio de primeiro nível, apesar que existem custos altos para isso, né? Mas a ideia hoje é que você tenha os novos top level domain, né? São coordenados aí pela ICANN também, né? Essa questão dos nomes de domínio, das novas árvores de domínio, né? Os novos TLDs, é algo que é gerenciado pela própria ICANN também. Pouca gente sabe, mas a ICANN também tem uma série de cursos que ela oferece, né? A gente geralmente tem ali um famoso membro da ICANN aí que participa dos eventos do NIC e vira e mexe, traz essa novidade aí dos cursos da própria ICANN. Cursos em inglês, acho que tem alguns cursos já aparecem traduzidos para o português também, né? Por exemplo, DNSSEC, né? Um assunto bastante técnico, bastante interessante, tem cursos da ICANN gratuitos disso também. Vale a pena dar uma olhada nisso. Bom, e aí o que acontece? É quando vocês olham para esse desenho, né? A gente pensa na internet exatamente como está aí. A internet é um prédio em construção. E tem gente fazendo a construção em vários níveis, né? Tem o pessoal cuidando do alicerce, está fazendo aí uma reforma no alicerce, na base, tem o pessoal mexendo em cada andar, em cada detalhe diferente, né? Então, do mesmo jeito que você tem aí, tem o pessoal que cuida da infraestrutura, né? Acho que, no caso aqui, a maior parte das pessoas que participam aqui é o pessoal da infra, né? É o pessoal que cuida aí dos endereços IPs, fazer com que os provedores pavimentam a estrada, né? Faz com que a informação ela seja trocada de forma satisfatória ali. Tem o pessoal que cuida dos aspectos legais, tem o pessoal que cuida da conscientização do usuário final, para que o usuário final use para o bem, né, a internet, não use aí para... não gere lixo na rede. Então, cada elemento é importante na construção da rede, né? Acho que essa é a ideia que ele traz aí com relação ao slide. Quais são os desafios técnicos que você tem aí, né? Então, hoje você tem esgotamento dos endereços V4, a gente já está no esgotamento, né? Durante muitos anos,
inclusive nos cursos presenciais, né? A gente tinha essa questão de falar, olha, IPv4 vai acabar, implemente IPv6. IPv4 vai acabar, implemente IPv6. Hoje a gente já pode dizer que o IPv4 acabou, né? Você precisa implementar IPv6 porque você não vai ter V4. Quem faz pedido hoje vai entrar numa fila de espera. Quando tiver algum bloco que vai ser retomado, né, e redistribuído para dentro do LACNIC, é que esse pessoal que está na fila de espera vai ser atendido. Então, não existem mais IPv4 na nossa região do LACNIC, né, América Latina e Caribe, você não tem endereços livres. Você agora vai... Então, mais do que nunca, é fundamental aí que a implementação de IPv6 caminhe, né? Durante muitos anos ela andou assim, a passos de formiga e sem vontade, né? Como diria aquela antiga música que falava. Então, hoje em dia é necessário agilizar aí realmente a implantação de IPv6. Outros desafios, né? A questão de DNS, né? O DNSSEC, um DNS seguro. A questão do RPKI, que eu tenho certeza que os blocos que eu estou anunciando são meus mesmo. E ninguém sequestrou os meus blocos. E aí a gente tem o RPKI que cuida disso, né? É uma ferramenta a mais para garantir que aqueles endereços que foram anunciados pelo sistema autônomo correto. Para garantir que ninguém, ou por sacanagem ou por erro, né, tenha anunciado o bloco do outro. Como a gente falou, BGP é um protocolo muito frágil, né? E a gente precisa de mecanismos, né, que deem uma garantia maior de segurança do que está rolando dentro da rede. O que mais? A gente tem assim, a questão da legislação, né? A gente tem aí várias iniciativas. A gente teve o Marco Civil, que foi uma grande conquista aí da sociedade brasileira, né, com relação à legislação, o que pode e o que não pode. Vira e mexe, você tem os políticos que querem criar coisas mais restritivas, né? Não, para você acessar a internet, vai ter que entrar com nome, RG, certidão de casamento, nascimento, pagar uma taxa disso, daquilo, aquele outro. Então, assim, a questão da liberdade de expressão e navegação na internet, segurança, são coisas aí que vira e mexe, dá muito pano para manga, né? Em termos de discussão, tá? E isso vem, nos últimos anos, vem evoluindo, né? A gente tem hoje ali, por exemplo, Marco Civil fala que você tem que guardar, o provedor tem que guardar os logs. Por quanto tempo? Eu coloco aí, o Marco diz que, pelo menos por 6 meses, você tem que guardar os logs. Vem o registro, vem o NIC e diz, olha, interessante, 6 meses é o mínimo, se você puder guardar por uns 3 anos, seria bom. Porque a justiça no Brasil, às vezes, pode demorar um pouco, ela é morosa, então vale a pena você ter a guarda dos logs por um tempo maior. Mas é só o log de acesso, né? Você não vai logar o conteúdo propriamente dito. Foi data e hora, né? São os metadados da conexão, né? Qual foi o dia, a hora, qual foi o IP e a porta em que as conexões ocorreram, né? Então, você tem toda uma discussão a respeito disso. E participar daqueles órgãos, por exemplo, da ISOC e outras entidades, ajuda a enriquecer essa discussão e a gente consiga, vamos dizer assim, aprimorar, né, as leis existentes hoje ali e evitar abusos também, né? Então é isso. Basicamente, a gente tem o que acontece, as mudanças que ocorrem na sociedade, elas também impactam aí no uso da internet, né? E modelo de cobrança, quebra de neutralidade, o que é ou não, o que vai fazer a quebra ou não da neutralidade. Então, por exemplo, hoje em dia, você tem ali, na sua empresa, você tem acesso a HTTP e HTTPS. Você tem um firewall na tua empresa que inspeciona
sessões HTTPS. Abre a sessão HTTPS, vê o conteúdo, deixa entrar ou não. Isso é inspeção de HTTPS. É quebra de neutralidade? Não é. O próprio marco tem restrições. Olha, determinadas coisas podem, até para que você possa fazer o controle, né? E dentro da tua empresa, a empresa é dona do conteúdo que está sendo transportado ali, né? É diferente do que está rolando na casa do usuário, né? O provedor não é dono da informação que está indo para a casa do usuário, mas a empresa é dona da informação que está sendo aberta, que está passando no firewall dela, coisas que o funcionário está acessando no horário comercial, né? Ou durante o trabalho. Então, você tem vários aspectos a serem discutidos ali, e a ideia é sempre estar aprimorando. A sociedade muda, né? Os tempos mudam, os costumes, e as regras também têm que ser atualizadas aí. Antes de abrir para a discussão ali, né, uma coisa que eu acho interessante comentar também, que eu me esqueci de comentar, é o seguinte, né? No caso dos registros, né? E aqui a gente deve ter vários sistemas autônomos aqui, né? Uma coisa que é sempre importante comentar é o seguinte: quem é que decide as políticas de uso de IP? V4, V6? Quem criou a regra que quando chegasse esgotaria os endereços e ninguém mais poderia pegar novos blocos, somente AS novos podem pegar IP, quem já tem IP não pode pegar mais? As regras foram criadas no LACNIC, por exemplo, para a nossa região da América Latina, mas quem vota as regras, quem constrói as regras são os sistemas autônomos. Para a gente ter uma ideia, né? O Brasil ele tem mais de 5.000 AS. Se eu não me engano é isso. O pessoal do NIC depois me corrige se eu estou com os números ainda atrasados, tá, pessoal? Mas a última vez que eu ouvi essa história, o Brasil tinha mais de 5.000 AS e a América Latina e o Caribe, o LACNIC como um todo, a nossa região em verde aqui, tinha cerca de 8.000 AS. Desses, 5.000 eram brasileiros. A gente imagina assim, pô, os brasileiros mandam então no LACNIC, né? Todas as regras são escolhidas pelos brasileiros, porque eles são maioria. Só que a gente vê que não é isso que acontece, né? Muitas políticas são votadas no LACNIC e, assim, muitas coisas são aprovadas com um número irrisório de AS participantes. Tem meia dúzia de AS lá e os caras votam todas as políticas que controlam os IPs. Porque muitas vezes o pessoal que tem os sistemas autônomos, eles não ligam muito para essa questão, né, de participar, de votar. Então, eu noto, né, que os gringos da nossa região, eles participam muito mais. Então, muitas políticas são votadas com meia dúzia de AS, que muitas vezes não se preocuparam com a realidade brasileira, porque tem pouco brasileiro participando ali. Então, assim, o Brasil é maioria. Tanto é verdade que eu acho que o pessoal se une para eleger, por exemplo, na hora de eleger o presidente do LACNIC, o pessoal consegue eleger um brasileiro. Mas na hora de participar e de votar em coisas importantes ali, que vai impactar na vida dos sistemas autônomos, muitas vezes o pessoal não participa. Então, participar é gratuito, né? As votações, você pode, sendo a participação é gratuita, mesmo porque você já tem os custos, né? Quem é sistema autônomo tem os custos, o pagamento anual aí dos blocos. Na época pré-pandemia, né? Inclusive tinha sorteio, né? O NIC pagava lá para o pessoal ir até as reuniões, participar. Eram lugares chatos, eu me lembro que era Cancún, lugares ruins do pessoal participar das eleições. Mas, brincadeiras à parte ali, participar das votações que escolhem, que definem as regras é importante, né? Porque são os próprios AS que vão sofrer as consequências disso. Se você não participa, você vai ter que engolir e aceitar aquilo que foi escolhido pela minoria, né? Essa é a grande verdade.
Acho que, especialmente quando nesses eventos que tem muitos sistemas autônomos presentes, né? Empresas que vão ser sistemas autônomos também, acho importante estar frisando isso. Eu acho que é só tudo isso, né? Essa visão geral aí do que seria a parte de governança. Como é que vocês fazem aí, Thiago? Vocês abrem para discussão? A discussão já houve no chat também, provavelmente, né? Uma coisa que eu só queria pedir, né? Pessoal que está assistindo, tá? Se puder colocar o nome no chat, tá? Só para a gente verificar quem que recebeu o link, quem que veio, tá? Para a gente poder verificar depois, tá? Então, quem puder, coloca, por favor, o nome no chat. E a gente pode fazer a nossa pausa também para o intervalo, né? A gente volta aí 11h40. Tudo bem? Ok, pessoal. Até às 11h40, então.
Alô, pessoal, vocês estão ouvindo? Ok. Então, o último módulo que a gente vai comentar hoje, né, é a questão de hardening de equipamentos. Tá? Esse é um tema, na verdade, um pouquinho mais avançado, né? A gente acabou trazendo para o primeiro dia, né, por conta da pandemia mesmo, né? A gente viu que está tendo muito mais ataques, né, dentro da rede, está tendo muito mais problemas, né, de invasão, de malware, de coisas do tipo. Então a gente trouxe, né, esse conteúdo para segunda-feira, tá? Para justamente, né, poder aí alguém, né, se achar interessante, já tá aplicando na rede de vocês. Luiz, a parte do laboratório, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à tarde, tá? Mas não precisa instalar o IVE, tá? O IVE já está instalado no nosso servidor e vocês vão acessar remotamente, tá? Se você quiser instalar, né, pode instalar o cliente IVE, né, que é para poder acessar mais fácil, mas não precisa instalar o servidor. E então, falando um pouquinho aí, né, dos problemas que a gente tem encontrado na internet, né? Então, a equipe do CERT, né, que do NIC faz, né, análises aí de segurança, de vulnerabilidade, né? E o que que eles têm observado, né? Existem muitos bots, né, na internet que ficam tentando, né, acessar coisas, tentando, né, ver quem que tá, né, com senha fraca, quem que tá com, né, servidor mal configurado. E aí, acho que muita gente fala assim, mas nunca ninguém vai me descobrir, né? E a gente tem que entender que não é uma pessoa que está lá tentando, né? É um robô, né? É um programa de computador que está tentando. Então, assim, para ele encontrar, né, é, você dentro da internet, não é muito difícil, né? Só para vocês terem ideia, né? A gente tem aí na internet IPv4, né, por volta de 4 bilhões, né, de endereços IPs, né. Quanto tempo vocês imaginam, né, que alguém demora para varrer todos esses 4 bilhões de endereços? Uma universidade, né, ela fez esse teste. Falou, vamos testar, né, vamos ver quanto tempo a gente demora, né, para varrer, né, todos os endereços que existem aí na internet IPv4. Eles fizeram, né, assim, algumas otimizações, né, para não ficar, né, esperando a resposta e tudo mais. Eles conseguiram varrer toda a internet IPv4 em 15 minutos, tá? Então, assim, aquele argumento de, porque eu não divulgo meu IP para ninguém, então ninguém sabe que eu uso aquele IP, né? É mentira, tá? Porque algum bot com certeza sabe, tá, que aquele IP tá, né, acessível e tem, se você logar, né, a questão de acessos, de tentativas, né, você vai ver ali que tem um monte de gente tentando acessar, né, o Telnet, SSH, né, web, tá? Então, pode ter certeza ali que, né, qualquer máquina que você tenha na internet, né, e ela está com acesso público, tem algum bot ali tentando, né, fazer algum acesso. E aí, né, o que a gente tem visto, né? Existem muitos ataques, tá? Aos equipamentos que a gente chama de CPE, né? Que são aqueles roteadores, né? Que normalmente você coloca, né? Na casa do cliente, né? Então, primeiro porque normalmente, né? São as máquinas que acabam tendo menos cuidado, né? Então, normalmente o provedor vai lá, instala, né? E nunca mais mexe, né? Então não tem atualização de firmware, né? Não tem patch de segurança. Então muitas vezes tá numa versão, né, que tem vulnerabilidades, né? Então muita gente tem focado, né, nesses equipamentos, né? E também tem, né, a parte da insegurança do provedor também de querer mexer e sem querer, né, dar alguma travada lá e o cara perde o acesso à internet, né? Então existem aí uma série de problemas, né, quando a gente fala de CPE aí no cliente. Outra coisa também que tem tido muito ataque, né, é equipamentos aí de internet das coisas, né? Então, câmera, né, sensor, lâmpada, né? Essas coisas também têm sido aí muito alvo, né, de invasões.
Também DNS, né? A gente tem visto aí, né, muitos problemas aí de, né, seja de phishing, né, mais simples, né? O cara coloca lá o site, né, falso e com um nome, né, diferente e manda para as pessoas, né? A gente viu muito isso acontecendo, né, na pandemia ali com aquela questão lá do auxílio, né, de R$ 600 ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? E tem ataques mais profissionais, né? Assim, que o cara realmente invade um servidor DNS, né? E coloca a entrada, né, certa ali com o site errado. Então, você vai digitar o nome certo do site e vai cair no site errado, né? Então, esses tipos de fraudes são muito mais difíceis de você detectar, né? Até mesmo a gente da área da própria área de segurança, às vezes, não consegue detectar, né? Dependendo do tipo de invasão. Tá? Então, é uma situação que a gente vive hoje que é bem complicada, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o que que é, né? O que que a gente chama de hardening, tá? De equipamento? Basicamente, aí seriam boas práticas de segurança, né? Que você deveria ter, né? Dentro dos seus equipamentos aí de rede, tá? É, preciso aplicar todos eles? No mundo ideal, sim, né? Mas na prática, né? Assim, tem coisas que né, às vezes não cabe, né, na sua rede, ou às vezes né, não precisa, tá? Mas o ideal é a gente, né, o módulo aqui ele é um pouquinho técnico, né? Justamente porque depois você pega, né, baixa o slide, vê, né, as regras, tá? E aplica ali, né, o que você achar interessante dentro da sua rede. Então, né, algumas recomendações, tá? Autenticação, tá? Sempre tenta, né, criar ali um usuário, tá, para cada pessoa que tem acesso ao equipamento, né, ao sistema. Tá? Eu sei que principalmente quem mexe, né, com microtik, né, é muito comum deixar lá, né, o admin e todo mundo acessa pelo admin, tá? Mas a questão de acesso, né, tudo bem, né? Mas a questão de quando dá algum problema, né, aí, né, complica, porque aí você não sabe quem que mexeu, né, quem que fez a configuração, quem que fez o acesso, né, então tem que tomar cuidado, né, o ideal, né, é que você realmente tenha, né, um usuário aí para cada, né, pessoa que está acessando, né, e questão de senha, tá, senha também é um negócio que é bem complicado, tá, muita gente aí tem sido invadida, né, inclusive eu mesmo já tive várias contas aí que foram comprometidas, né? E é importante, tá, você ter, né, senhas seguras, tá? O CERT faz uma cartilha de segurança, né? Com várias dicas aí, né? A dica mais simples aí que a gente tem, né, para vocês dê preferência, tá, para senha longa, tá? Então, uma senha que né, pode ser simples até, mas se ela for extensa, né, é difícil de alguém adivinhar por força bruta, tá? Então, se você pegar aquela senha super complicada, né, com um monte de, né, caractere diferente, mas ela é curta, tá? O cara consegue adivinhar aí relativamente fácil, tá? Uma senha comprida, né, mesmo que ela seja mais simples, tá? É mais difícil de alguém forçar e adivinhar ela, tá? Então, dê preferências, tá, para senhas extensas, né? E, e se tiver muito lugar assim que você precisa de senhas, né? O ideal é ter um gerenciador de senhas ali, porque você vai acabar esquecendo e vai acabar repetindo, né? E aí, entre ficar repetindo senhas, né, e usar um sistema de gerência de senhas, é melhor usar um sistema de gerência de senhas. Tá? E em equipamentos de redes, né? Principalmente, tá? Tomar cuidado porque alguns sistemas, tá, de rede são extremamente primitivos, né? Então tem sistema operacional ali que armazena a sua senha, por exemplo, em texto puro, tá? Então lembra aí sempre, né, de se o seu sistema faz isso, né? Às vezes tem a opção lá, né, de criptografar a sua senha, né? Então armazena de forma criptografada, porque se alguém dá lá um show, né, aparece a sua senha ali, né, configurada. É, Aí o Luiz perguntou, né, gerenciador de senhas, né, armazena local ou na nuvem, né? O ideal é ter um gerenciador que seja local, né? Porque na nuvem, né, sempre tem aquela coisa do quanto que eu confio na nuvem, tá? Então,
tem, né, aqueles programas open sources, né, tipo o KeePass, né, que você tem a instância local, né, e você pode passar esse arquivo, né, para outras máquinas, né, então você faz isso manualmente, né, e aí você migra, né, os arquivos de senhas para as máquinas que vão ser utilizadas, né. Então você não faz isso na nuvem, né, você faz isso você mesmo, né. Então é mais recomendado, mas também, né, sempre é de acordo com o quanto você confia na instituição, né. Outra coisa super importante, tá? A autenticação de 2 fatores, né? A gente já viu muitos casos aí, né, de, né, contas importantes aí que foram invadidas, né? Coisas que não aconteceriam se a pessoa tivesse autenticação de 2 fatores, né? O que que é autenticação de 2 fatores, tá? Não confundam, tá, com 2 senhas, tá? São duas características diferentes, tá? Então, normalmente você vai ter uma senha, né? E alguma outra coisa, né? Então, biometria, um token, um SMS, né? Alguma outra forma, né, de você autenticar, tá? Então, isso já, assim, é 100% perfeito? Nunca vai ser 100%, tá? Mas já ajuda, né, a evitar ali invasões em 99% dos casos, tá? Então, sempre que o sistema permitir a autenticação de 2 fatores, tá, procura utilizar, porque isso já facilita ali a sua segurança, tá, em muitas ordens de grandeza, né? Então, se você tiver interesse, também tem o fascículo, né, do CERT, né? E questão de permissão também, né? Às vezes muitos problemas, tá, que você vai ter, né, você consegue evitar dando, né, privilégios corretos aí para as pessoas, né? Então, né, a pessoa ela é um estagiário que quer ver, né, as configurações do equipamento, né? Você pode dar um acesso para ela, mas dá um acesso só de leitura, né? Não deixa ela escrever, né, as configurações ali, né? Então, só de você dividir, né, as permissões, tá, dos usuários já evita ali que o cara, né, faça alguma coisa errada, né? Até nas situações, né, tipo, até mais desagradáveis, né? Tipo, às vezes o cara quer, né, sei lá, se vingar da empresa, o cara é demitido, né? O cara, né, faz alguma coisa errada, né? Se a permissão do cara é restrita, né? Ele não consegue, né, mexer nas coisas mais importantes ali do equipamento, né? Então, é importante aí, né, você sempre deixar, né, é uma coisa que, do ponto de vista administrativo, dá mais trabalho? Sim, né, dá mais trabalho, porque você vai ter que criar, né, contas separadas, tem que dar privilégios separados, né, mas a maioria dos sistemas, né, permite você, né, criar, eles chamam de roles, né, que é tipo, são né, configurações de permissões que você já pode deixar, né? Então, fala assim, esse cara é técnico, né? Você cria um grupo técnico, né, que tem permissão, né, XYZ, né? Aí você tem o cara que é admin, né, que ele tem todas as permissões, né? Então, você não precisa dar sempre, né, as permissões na mão, você pode só colocar a pessoa naquele grupo, né, e ele já tem a permissão daquele grupo, né? Então, também não é um negócio tão trabalhoso assim quanto parece, tá? Isso já ajuda bastante. Né? E isso aqui é coisa assim que só sabe quem realmente sabe que é importante isso é quem já passou por problema, né, por conta disso, né? Então, quando a pessoa tem problema por conta dessas coisas pequenas, né, é uma dor de cabeça que não vale a pena, né? É muito melhor você ter essas coisas básicas, né, que já evita aí, né, ter esses problemas, né? A boa segurança, né, é aquela que realmente você não percebe. Você fala assim, pô, investi, né, tanto nesse negócio e nunca deu problema. Fala assim, sim, é justamente por isso, né? Porque você investiu na prevenção, né? Então, às vezes é isso, né? É difícil da pessoa ver, né, o resultado, né, desse investimento, porque justamente a segurança bem aplicada, né, ela é transparente, né? Quer dizer, não teve problemas, né? Então, mas isso realmente é uma coisa que, quando você tem um problema sério, né, faz você repensar muitas coisas ali que você tem dentro da sua rede, né? Outra coisa importante, né, questão de auditoria, tá? Questão de logs, de registros, tá? De avisos, né, do que está acontecendo,
né? Porque se um dia você precisar, né, verificar o que está acontecendo, né, seja porque tem alguma investigação, né, na justiça ou realmente para fazer um troubleshooting da sua rede, né, é importante você ter, né, as coisas logadas. E importante, tá? Com a questão de logs, tá? É estar com o horário certo, tá? Então, sempre tenta deixar, tá, o equipamento com o relógio sincronizado, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, né, o NTP, que é um sistema que serve justamente para sincronizar o relógio, tá? Porque se o seu log não tiver com o horário certo, assim, em termos jurídicos, né, ele não serve para muita coisa, tá? Porque, né, se o horário não bate, né, com o registro lá do que aconteceu, né, não tem muito como utilizar aquele log, tá? Então, mesmo que o log mostre lá tudo o que aconteceu, né, se o horário não tiver certo, né, você não consegue utilizar ele, né? Então, toma cuidado, tá, com relação de horário, porque às vezes é um detalhe que o pessoal não presta atenção, né, mas ele é super importante. Outra coisa aqui, aqui é mais assim para quem, né, costuma utilizar MikroTik, tá? O MikroTik ele já vem com um monte de acesso liberado por padrão, né? Então ele vem lá com o Telnet, ele vem com, né, a página web dele, né? Ele vem com o inbox, né? E não tem problema, né? Se você quer acessar por essas coisas, né? Tudo bem, né? O problema é que assim, normalmente você só vai acessar pelo inbox, né? Que é o mais comum. Então não precisa deixar todos os outros acessos, né, liberados, né? E também existe, tá, uma versão segura, né, de todos esses acessos, né? Então você vai acessar via Telnet a gente vai ver no laboratório, né, que ele é inseguro. Alguém consegue ver, né, exatamente o que você está digitando, né? Então o ideal é você utilizar a versão segura, que no caso, né, do Telnet é o SSH, tá? Então aqui, né, nesse slide, a gente tem as versões seguras, né, que são as versões criptografadas, né? Então, no lugar do Telnet, dá preferência para o SSH. No lugar do HTTP, dá preferência para o HTTPS, né? Do FTP é o SFTP. E no inbox, né, não sei porquê, né, existe o modo seguro e o modo inseguro, né? É, lembra só de verificar lá se está com o checkzinho, né, do acesso seguro, né, marcado. Acredito que nas versões mais novas, né, ele já vem marcado por padrão, tá? Mas só um aviso aí, né, que existe essa opção ali no inbox. Tá? Para quem não sabe, né, o inbox é um programa, né, que as pessoas usam para acessar o MikroTik, né, que o cara consegue configurar o MikroTik através de uma interface gráfica, né? Então é bom porque para quem nunca mexeu, né, com roteadores, né, é algo um pouco mais intuitivo, né? Então muita gente aí que mexe com MikroTik, né, acaba usando o inbox. Existem, tá, alguns sistemas, né, que principalmente nos Estados Unidos, né, que pedem, né, o que a gente chama de disclaimer, né, que é alguma mensagem, né, avisando ali, né, sobre, né, o que que é o sistema, que você não deve mexer, né. Algumas pessoas até, né, no e-mail, né, às vezes vem, né, ó, né, esse e-mail aqui, né, é um e-mail privado, né, e não deve ser vazada essa informação, porque senão pode, né, acontecer, né, processos legais, né, por conta disso, né. Então, é uma forma de você, né, principalmente nos Estados Unidos, né, você precisa ter, né, essa questão de disclaimer, né, avisar, porque senão, você não avisou, né, então o cara pode fazer, né. Aqui, tá, do ponto de vista legal, né, não tem tanta validade, mas às vezes é bom, né, para alguém que entra despercebido, né, falar, ó, né, toma cuidado, que não é para mexer, né, pelo menos você já deixa avisado, né. Então, isso aqui, né, não é essencial, tá, mas é interessante às vezes de você colocar. Outra coisa que o pessoal costuma fazer muito, né, com relação à segurança é mudar, né, as portas padrões de acesso, né, então lá a porta 23, né, porta 22, né, o cara vai lá e muda, né, ajuda um pouco, tá, mas assim, né, se você tem uma senha insegura, né, não adianta, né, o cara vai descobrir essa porta uma hora e vai conseguir invadir a máquina, tá, então, entre ter uma senha segura, né, e mudar a porta de acesso, melhor mudar a senha, tá, então, muita gente, né, tira, né, a porta padrão, né, ajuda um pouco, tá, mas ela não é, né, isso aqui a gente chama de segurança, né, por obscuridade, né, na área de segurança, né, não é considerado segurança,
né? Então, você, né, falar que isso aqui está seguro porque as pessoas não sabem, né, isso não é segurança, né? Segurança é realmente ter um mecanismo que, né, a pessoa conhecendo, né, como funciona, mesmo assim ela não vai saber, né, como invadir o sistema, né? Então, essa é a segurança real, né? Questão, né, de logs, como a gente falou, né, que a questão de auditoria às vezes é importante, né? Se você não tiver logs, vai complicar para o seu lado do ponto de vista de investigação, né? Então sempre tem ali. A gente vai ver, né, um pouco mais para frente, né, que tem outro problema agora, que é a questão de privacidade, né? Então, agora o provedor está numa situação, não só o provedor, né, todo mundo, todas as empresas, né, estão numa situação bem complicada, que é, né, você tem que ter logs para a questão, né, de investigação, mas tem informações que você não pode armazenar, porque isso viola, né, a questão da privacidade do usuário, né, e agora tem lá, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, também, que complica um pouco mais isso, né, então a gente vai discutir um pouco, né, não dá para entrar muito em profundidade, porque, né, a nossa formação não é, né, a formação da área legal, né, então o ideal sempre é ver isso, né, com o pessoal da área jurídica, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho, né, do ponto de vista técnico, né, o que com certeza você precisa, o que com certeza você não pode fazer, né? Tem uma grande área ali que é cinza, né, isso aqui pode, né? E depende, né, vai ter um monte de situações, mas tem situações que não, né? Isso aqui realmente você precisa ter logado, isso aqui você não pode logar, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá, sobre isso. Outras coisas aqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também durante o laboratório, né? Desabilitar as interfaces, né, que você não está utilizando, né? Então, principalmente, né, aqueles equipamentos, né, tipo switch, né, que tem um monte de portas, né, e fica às vezes num data center, né? Normalmente, né, às vezes o data center tem a chave lá que só você pode acessar, né? Tem às vezes, né, uma grade até que você pode colocar, né, e travar, mas mesmo assim, né? Né, o ideal é você, né, se aquela interface não está sendo utilizada, o ideal é você desabilitar, né, porque senão evita alguém de espetar lá, né, e ter acesso aos dados, né. Outra coisa, né, é usar a interface de loopback, tá? A gente vai ver isso no laboratório, né, a gente vai explicar melhor mais para frente, né, o porquê que a gente dá preferência, né, para as interfaces de loopback do que as interfaces físicas. E essa recomendação aqui, que é básica, ela é super importante, tá? É fazer o logout depois de um tempo de inatividade, né? Principalmente para quem tem servidor ali em data center, né? É muito comum, às vezes, você conecta via console, né? E às vezes não tem, né? Timeout, né? Então, o que acontece? O cara loga no console, lá no data center, entra como admin e desconecta o console. Se você não fizer o logout, tá, né, nessa máquina, ela vai ficar com o admin ali, né? Então é só alguém espetar, né? É, o computador ali, né? Espetar lá o console, ele vai ter o acesso de admin naquela máquina, né? Então é uma coisa simples às vezes, né? Não precisa ser um negócio super curto, né? Também, senão você vai estressar lá as pessoas que têm que mexer no equipamento, né? Mas tipo, às vezes deixa um dia, né? Depois de um dia, ninguém mexeu, desconecta, né? Faz um logout do equipamento. Aí o Thomas perguntou, né? Vai ter alguma instrução de como acessar o IVE? Sim, tá? Na parte da tarde, tá? Eu vou divulgar o laboratório para vocês, né? E eu vou fazer o primeiro acesso, tá? Junto com vocês, né? Para mostrar como é que a gente vai usar o laboratório durante a semana. Tudo bem? Outra forma, tá, de segurança que você pode ter, tá? Que não é muito comum o pessoal utilizar, mas é bem interessante, né? É o chamado port knocking, né? Que é o quê? Imagina que você tem lá o acesso ao SSH, né? E aí você muda a porta, fala, não, eu vou usar o SSH na porta, né? 5.000. Só que se alguém escanear a sua rede, ele vai achar, falar, não, qual que é a porta do SSH? Né? Você vai lá dar um scan e ver, ó, a porta do SSH é a porta 5.000, né? Como que você pode evitar, né, esse escaneamento de portas na sua rede, né? Evitar o escaneamento de portas não dá, né? Porque não tem como,
né? O que você pode fazer é esconder essa porta, né? Através desse mecanismo chamado port knocking, né? O que é isso? Você deixa a porta lá na porta 5000, o acesso, só que você fala, para liberar o acesso na porta 5000, primeiro você tem que dar o SSH na porta 10.000, né? E quando você der o SSH na porta 10.000, a porta 5000 libera para ser acessada, né? Então, você tem que acessar duas vezes, né? Primeiro você dá na porta 10.000, não vai acontecer nada, mas ele vai liberar a porta 5000. Aí depois você acessa na porta 5000 e consegue o acesso, né? Então isso evita, né? Aqueles bots, né, que fazem o escaneamento da rede, né? Eles não vão conseguir achar, né, a porta de acesso, tá? Então, isso aqui, né, é uma forma interessante, tá? Para você aumentar a segurança, né, de acesso, tá? Não é muito comum, mas, por exemplo, o MikroTik tem, tá? Port knocking, né? Então, se você quiser habilitar isso daqui, né, no seu MikroTik, dá para fazer sim. Algumas recomendações, né, para logs, tá? Evita, tá, de deixar o log só no equipamento, né? Acho que isso é muito comum, né? Você tem o roteador de bordo e fala, não, o roteador de bordo tem o log dele lá, né? Primeiro que, assim, uma hora vai estourar, né, o armazenamento que ele tem, né, disponível, né? E aí não, né, não vai conseguir armazenar mais. E normalmente, tá, quando você precisa de log, né, é porque algum problema aconteceu, né? Então, às vezes a máquina parou de responder, né? Ou ela foi invadida, né? E você precisa saber o que aconteceu. Só que se você perdeu o acesso àquele equipamento e o log está lá, você não vai também não vai ter acesso ao log, tá? Então, o ideal é que você tenha, né, esse log armazenado num outro equipamento que, em geral, é um servidor só para armazenar logs, né? Justamente para ele também não ter o risco de ser invadido, tá? Então, tenha sempre, tá, um servidor que centraliza aí, né, o armazenamento de logs, né, porque se um dia você perder acesso, né, tipo, entrou um malware lá, alguma botnet, né, invadiu o roteador e desconfigurou ele, né, você vai ter o log para ver, né, o que aconteceu nesse servidor que armazena, tá? Então, é uma coisa importante aí também, né, ter um servidor de logs na sua rede. Isso aqui também, né, é importante aí, tá, para quem, principalmente para quem mexe, tá, no MikroTik, né, desabilita, tá, os serviços que você não utiliza, tá? Por quê? Porque, né, o MikroTik, né, por padrão, vem com um monte de serviço habilitado, né? E o ideal seria o contrário, né? Vir com todos os serviços desabilitados, né? E habilitar só aqueles que você precisa. Então, como, né, o MikroTik não faz isso, né? Você tem que fazer isso na mão, tá? E como eu acho que muita gente às vezes não sabe, não conhece, não entende direito, né, de como o roteador funciona, ele acaba deixando, porque ele fala, não sei, vai que para de funcionar alguma coisa importante, né, e ele deixa, tá? Só que isso, né, dá margem aí a um monte de são possíveis, né, interfaces de ataque, tá? Então o MikroTik tem, por exemplo, né, testador de banda, né, que é um negócio que ele usa para testar banda, que provavelmente você nunca utilizou, mas ele fica aberto ali, né? Ele às vezes vem com aquele o pacote de Wi-Fi, né, habilitado, né, sendo que às vezes o roteador nem tem Wi-Fi, né, então tem um monte de coisa que você pode desabilitar ali, né, que não vai dar problema para você, né, o ideal é sempre que você teste, né, assim, faz a configuração da sua rede, né, e testa, né, desabilita os serviços e vê se continua funcionando, né, também, né, se alguma coisa parar de funcionar, realmente tem que deixar ligado, né, que você precisa dele, tá, mas importante aí que você tenha ciência, né, de que talvez tenha muitas coisas, né, que vêm habilitadas aí que você não está utilizando e podem ser aí, né, coisas que a pessoa pode utilizar para invadir. Outra coisa, né, que às vezes tem, né, são protocolos ali automáticos, né, CDP é Cisco Discovery Protocol, né, MikroTik Neighbor Discovery Protocol, né, então são às vezes coisas que já vem habilitada por padrão, né, e se você utiliza isso na sua rede, né, tudo bem, pode deixar habilitado, né, normalmente você não utiliza, né, então você pode desabilitar que, né, é uma vulnerabilidade a menos aí que você vai ter dentro da sua rede.
Outra coisa que é complicada, né, para quem tem microtik, né, é manter o sistema atualizado, né? Porque a versão estável, né, do microtik nem sempre é a versão mais atual, né? Então, às vezes a pessoa tem que ter uma versão específica, porque aquela versão específica, né, é a versão que tem o pacote que ela usa lá, né, da forma mais estável. Então, a gente sabe que é difícil, né, mas na medida do possível, né, sempre tenta deixar aí atualizado, tá, o sistema, porque no dia que vem, né, no dia que vem ali algum malware ali, né, sei lá, né, e que tem hoje mais comum, né, um ransomware que destrói aí todo mundo, né, é complicado, né, se a gente já viu aí muitas situações, né, de ransomwares que destruíram aí, né, redes enormes aí, e E acontece, né, gente? E assim, às vezes, né, se essas máquinas tivessem atualizadas, tudo bem, se for um zero day, né, que é aquela vulnerabilidade que ninguém conhecia, né, não tem jeito, né, a máquina ela vai ser infectada. Mas na maioria dos casos, né, se o sistema estivesse atualizado, né, isso não aconteceria, né? Então, ter um sistema atualizado às vezes já evita, né, que você sofra esse tipo de ataque. Tá? Então a gente sabe que é chato, às vezes, né, a pessoa fica enchendo o saco lá porque trava a máquina, né? Às vezes, né, pela política da empresa, às vezes não pode ficar mexendo, né? Mas é importante aí tá atualizado. Outra coisa, né? É, é a questão do backup, né? A gente brinca, né, aqui que existem dois tipos de pessoas, né, nessa vida, né? As que já precisaram de um backup, né, e as que vão precisar, né? Então, se você nunca precisou do backup, você está na segunda categoria, né? Você um dia vai precisar. E se você não tiver esse backup, vai ser um dia muito triste, né, na sua vida, porque é complicado, né? Se você perder dados, né, que você tinha ali na sua máquina, é bem complicado. Tá? Então, uma coisa importante, né, é a forma como você armazena, tá, esse backup. E super importante, tá, que eu acho que poucas pessoas fazem isso, testar o backup, tá? Então a gente já viu muitos casos ali de gente que tem a solução super bonita ali de backup, faz ali, não, que grava aqui na fita, não sei o quê, né? Agora fala assim, ah, tudo bem, né? Aí chega um dia lá, ah, perdi, né? Preciso das coisas lá, né? Pega a fita para mim, né? E aí quem disse que funciona, né? A restauração da fita lá, né? Por quê? Porque ninguém nunca testou, né? A pessoa, né, viu lá, falou, parece legal, né? Só que dá trabalho você testar essa recuperação, né? Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa tem um sistema de backup que não funciona, né? Você tem os binários lá, né, gravados, que você não sabe como você volta, né, esses binários para a máquina. Então, é super importante, tá, você testar esses backups que você faz, tá? Então, toma muito cuidado, né, porque é mais comum do que a gente imagina. Olha, o cachorro falando que a hora do almoço está chegando. Então, gente, daqui a pouco já, não se desesperem, tá? Já está acabando aqui, né? As últimas dicas aqui, né, é você ter script, tá? Para automatizar as configurações da sua rede, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso para esse curso, né? Mas hoje, né, é muito mais simples, tá? Porque hoje você tem, né, Ansible, né? Você tem ali, né, é, scripts para isso mesmo, né? Que automatizam mesmo as configurações da sua rede, né? E isso ajuda muito, né? Seja na questão de você, né, precisar configurar um equipamento novo, né? Ou, tem que trocar, né? Queimou ali, ou aquele cara foi invadido, eu preciso tirar ele e colocar um novo na rede, né? É, se você tiver que, né, fazer as configurações do zero, né, dá muito trabalho. Né? Então, a ideia é que você tenha, né, scripts que facilitem ali, né, as configurações, né? Então, precisa criar um usuário novo, né? Você não precisa ir lá em cada equipamento, né, ir lá, adicionar novo usuário, né? Você coloca um script, fala, ó, né, coloca esse carinha aqui em todos os equipamentos, né? Facilita muito, né? Eu sei que não é, né? Principalmente para quem, né, é mais antigo na área de redes, né? Não é algo muito comum, né? Porque antigamente era mais realmente saber mexer nas configurações, né, do equipamento em si,
mas hoje, né, está sendo muito pedido, né? Acho que esse conhecimento, né, na área de scripts, né? Então, Ansible, Python, né, tem crescido muito, né? Então, para quem nunca mexeu, né, com linguagem de programação, pode ser uma curva de aprendizado meio difícil, né? Mas é importante, tá, que você tenha alguma familiaridade, né? Porque a tendência aí, né, é realmente a se desmigrarem aí, né, para esse modelo de configuração, né, em scripts, tá? Então, automatiza e facilita muito, né, a configuração da sua rede. E é isso, né, pessoal? Esse módulo ele é um pouco mais pesado, né? E são recomendações ali, né, que a gente tem aí, né, nessa parte de segurança, que muita gente às vezes já tem isso e fala, por que eles estão falando disso? Isso é óbvio, né? Mas não é, tá? Quando você analisa, tá, o cenário, né, dos provedores, né, e de empresas em geral, a gente vê que muitas práticas de segurança que às vezes são básicas e são importantes, né, não são aplicadas, tá? E por isso que é fácil, né, das pessoas mais intencionadas quererem invadir e conseguirem, né? Porque muitas coisinhas, né, básicas de segurança, né, não estão sendo aplicadas, tá? Então, esse módulo é mais para explicar mesmo isso, né, e deixar, né, registrado, né, para vocês aqui, né, tanto no curso como no Moodle, né, se vocês depois quiserem baixar esses slides para, né, aplicar alguma coisa na rede de vocês, né, já está disponível aqui, né, então até por isso a gente passou esse módulo para hoje, né, para vocês já poderem repassar isso, né, para a área de segurança da rede de vocês. Tudo bem? Com alguma dúvida, pessoal? Com relação a hardening, com relação, né, às aulas de hoje, tá? Então, hoje realmente é uma introdução, né, do que a gente vai ter aí nos próximos dias, tá? Eu vou disponibilizar no Moodle, tá, para vocês, né? Os slides já estão lá no Moodle, né? Eu vou deixar disponível a parte da tarde, né, que é a parte do laboratório, tá? O que a gente vai fazer à tarde? Tá? A gente vai usar, né, o IVE, né? E como eu falei, tá? O IVE está instalado, né, no nosso servidor, tá? Então não precisa instalar o servidor IVE na máquina de vocês, tá? Vocês vão usar o nosso servidor, tá? O que vocês podem instalar, né, é o cliente IVE, tá? Qual que é o cliente IVE aqui, né? Para quem usa o Windows, né? Deixa eu pegar aqui a versão do Windows, né? É esse link aqui, tá? Então, quem quiser facilita bastante aí, né? Para mexer, tá? Aí nesse link mesmo, tá? Para o Windows, né? Ele tem lá, né? Windows, Apple, né? E Linux, tá? Então é só baixar ali a versão certa, né? Para o seu equipamento, tá? É nesse mesmo link aí do downloads. E aí eu vou explicar para vocês, né? Vou passar a atividade, né? Da tarde, tá? E eu vou entrar, fazer o primeiro acesso junto, né? Para vocês verem como é que mexe no IVE, né? Ver se alguém tem alguma dúvida. Sempre vai ter ali, né, pessoal com problema para acessar, né, ou problema com compatibilidade, coisa do tipo, né. Então, a partir da tarde aí, né, a gente vai estar acompanhando aí com vocês, tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida, né. Para acessar o Moodle, tá? O Moodle não tem senha, tá? O Moodle, ele é aberto, tá? Não precisa entrar com usuário e senha. Acesso ao IVE, tá? A gente vai passar a tarde, tá? Que a gente está gerando aqui os acessos, né? Para cada um de vocês, tá? Então, cada pessoa vai ter um usuário e senha, tá? A gente está gerando e já vai passar para vocês na parte da tarde. Retorno do almoço, tá? Agora é 12h20. A gente volta às 2 horas, tá ok? Então, para quem Então a gente pode fazer a pausa aí do almoço, tá? Eu vou só reiniciar essa sala aqui, porque senão ele não gera gravação, tá? Então eu vou precisar fechar e abrir, né, essa sala aqui, tá?
E aí eu já abro de novo, tá? Eu já deixo o aviso aqui, tá? Para o almoço. O IVE dá para acessar pela web, sim, tá? Pelo navegador. Então, quem quiser também fazer, né, pelo navegador, pode fazer. Isso, a gente volta às 14 horas. Tudo bem? Então, pessoal, bom almoço aí para vocês. A gente retorna aí às 14, ok? 14 horário de Brasília, né? Para quem está em outras localidades.